Nós já estamos meio cansados de estar ouvindo essa expressão, a Uber vai sair do Brasil agora, aconteceu isso, e daqui a pouco acontece mais alguma coisa, aí a Uber vai sair do Brasil novamente e tudo mais. Certo que por conta de alguns dias atrás houve uma decisão da Justiça e teve um impacto muito grande, nós vamos estar falando nesse vídeo a respeito disso, mas nos períodos anteriores também nós vimos sempre estar falando dessa polêmica aí de que vão regulamentar, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, e toda vez que vão fazer alguma coisa, tecnicamente isso vai gerar um custo adicional, vai ficar inviável e a empresa vai sair do Brasil, não só ela, mas outras empresas também, vai tornar a atividade inviável e tudo mais. Mas o fato é que, ultimamente, nós vimos isso crescer por conta de todas as coisas que estão envolvendo, principalmente a questão trabalhista, tanto os empregados entrando individualmente quanto órgãos de classe fazendo isso, né, organizações de classe fazendo isso, e nós estamos tendo várias decisões. E agora, teve uma surpresa aí por volta de uns 10 dias aproximadamente, de uma decisão na Justiça do Trabalho que impactou bastante a questão da Uber, mas nós vamos estar trocando em miúdo essa questão para você entender, mais uma vez, por que eles estão falando que a Uber vai sair do Brasil. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, quando a gente fala nisso, a gente sabe que, de qualquer maneira, já existe aí uma galera que anda atribulada por conta dessa situação. Primeiro, alguns motoristas que já se declararam contra essa situação, né? Mas isso é uma questão de categoria, isso é uma questão de relação de trabalho. Por outro lado, também tem aquelas pessoas que utilizam o serviço e já acostumaram, inclusive acham mais econômico que o outro serviço que tem na praça. E aí também costuma ficar desesperado, sabendo, meu Deus, como é que vai fazer agora, vai acabar isso era tão bom, funcionava bem, era até mais econômico e tudo mais. Mas calma, gente, isso ainda não é uma coisa urgente para agora, vai acontecer de imediato. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, numa ação lá impetrada por uma associação de classe, que provocou um inquérito, o Ministério Público ele impetrou essa ação lá na Justiça para defender a categoria. No final das contas, era uma ação visando reconhecimento de vínculo empregatício e a sentença ela foi favorável aos motoristas de aplicativo, né? O Ministério Público que estava defendendo os direitos dos motoristas de aplicativo. E, sinteticamente falando, de forma resumida, né? A Justiça, né, o juiz, ele entendeu que era uma relação de vínculo empregatício, então a Uber deveria assinar a carteira dos motoristas de aplicativo, né? Volto a dizer, existe alguns motoristas que não concordam com isso, mas isso é uma outra questão, e estipulando uma multa de R$10.000 para cada motorista sem registro na carteira. Então, isso aí foi o primeiro detalhe, porque assinando a carteira, o motorista passa a ter todos os direitos trabalhistas. E a Uber, ela tem uma interpretação que essa relação é uma relação de prestação de serviço autônomo. Então, ela pagou aquele percentual que é do motorista, acabou. Uma vez que a Justiça condenou ela a reconhecimento de vínculo, então o motorista ele vai receber o valor, mas vai ter que ter a carteira assinada, vai ter direito a férias, 13º, fundo de garantia e por aí vai. Então, você já viu que o volume, né, de gasto com a Uber vai dobrar. Isso não estava no orçamento, inclusive ela vive reclamando que dá prejuízo. Não sei se dá prejuízo, ela vive reclamando. Mas parou por aí? Não, foi estipulada uma multa no valor de R$1 bilhão, valor alto, né? É isso aí, R$1 bilhão por danos morais coletivo, sendo que 90% desse valor vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e 10% desse valor vai para as entidades, as categorias de classe que têm registro, né, que são registradas, são oficialmente uma pessoa jurídica e que também tem função social ativa, vocês vivem defendendo o direito da classe. Por conta desse montante, dessa multa e dessas assinaturas, é por isso, né, que as pessoas estão falando que a Uber vai sair do Brasil. E tem uma outra historiazinha também que o pessoal está falando, que a Uber já disse que não vai pagar R$1 milhão nem vai assinar a carteira de ninguém. Não foi bem assim que a Uber falou. Apesar da Uber não entender da mesma maneira que a Justiça, ter posicionamento contrário, e a gente vem vendo essas brigas aí na Justiça constantemente, uma hora um ganha, outra hora outro ganha, não tem problema, mas não foi isso. O que ela falou foi diferente. Ela falou assim, isso ainda é uma decisão de primeira instância,
sem trânsito em julgado, ou seja, não terminou a discussão ainda, não pode se executar essa decisão. E na qualidade de parte, ela vai recorrer dessa decisão e não só dessa decisão. Ela disse que vai utilizar todos os recursos possíveis para anular essa decisão, no sentido de que a interpretação dela, como foi feita a defesa no processo, é que é uma relação de prestação de serviço autônomo. Então, não tem uma situação de que a Uber vai sair correndo do Brasil por causa dessa condenação, até porque essa condenação ainda não é definitiva, ainda vai ocorrer alguns recursos, e ela pode se manter, como ela pode também ser alterada ou ser revogada. Então, pense direitinho. Outra situação também que não é verdadeira é que a Uber disse que não ia pagar. Não, a Uber disse que ainda vai discutir até essa decisão, né, até isso ter um trânsito em julgado, ou seja, ser uma decisão definitiva. Aí, posteriormente a essa situação, quando não tiver mais o que discutir, efetivamente ela vai ser obrigada a cumprir a decisão, seja de uma forma ou seja de outra. E aí, uma outra situação, aí começa a questão da execução. Mas, pode ser que mais na frente, tudo isso que nós estamos falando, ou até mesmo a questão da regulamentação, possa influenciar numa posição, numa tomada de posição em relação a continuar com essas atividades, ou quem sabe até sair do país. Porque se o Congresso regulamentar, e se ele entender que isso é uma relação de vínculo empregatício, com certeza, muito antes dessa decisão final, dessa ação específica, nós poderemos ter uma surpresa, e aí sim a Uber se manifestar. Mas, por enquanto, pode ficar tranquilo que os motoristas vão continuar trabalhando da mesma forma que sempre trabalharam, como também aquelas pessoas que utilizam o serviço vão utilizar dessa mesma maneira. Economicamente falando, não vai ter impacto imediato na vida de ninguém. Um grande abraço e até o próximo vídeo.